Alexandre, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, como que você começou nesse mundo dos concursos. A minha caminhada já tem um tempinho, né? Começou aproximadamente uns 20 anos atrás, como concurseiro, como qualquer um, né? Achava que ia fazer o concurso, ia resolver minha vida, que estava tudo certo, que era aquilo que eu queria. Com lado ruim, né? Que quando você começa a falar de 20 anos atrás, só existia uma fonte, uma única fonte de informação. Chamava-se Folha Dirigida. Era um jornal Sim. impresso que saía às terças e quintas, né? Era um jornal grande já, que circulava pelo Brasil inteiro, às terças e quintas-feiras, um jornal colorido que você comprava na banca. E como ninguém na minha família era servidor, não tinha concurseiro, então não tinha essa cultura, né? Então foi após o término da faculdade, isso é uma das coisas que eu sempre falo, quanto antes você começar melhor, que eu Claro. comecei a verificar como é que funcionava esse mercado, descobrir como é que Mas o era, que, né? mas o que te chamou a atenção? Você conheceu alguém, viu alguém? Por que você se Não, interessou? me chamou a atenção pela atividade mesmo pública. Eu falei, acho que isso pode ser legal, né? Exercer uma atividade de fiscalização, exercer uma atividade policial, acho que pode ser bacana isso daí. Então começou a isso daí, porque eu não gostava de advogar, né? Eu falei assim, pô, já me formei, eu era novo, né? Eu ingressei na faculdade aos 16 anos de idade. Aos 20 anos eu já era advogado, então assim, muito novo. Tinha a prova da OAB, já tinha passado na prova da OAB, então já tinha cumprido aquela etapa ali, né? E aí, mesmo assim, já comecei a advogar, comecei a exercer atividade, e aí eu fui fazer pós-graduação em Direito e Propriedade Intelectual, na época que ninguém fazia, que eu falei assim, vou advogar partista, né? E aí cheguei a advogar partista durante um tempo. Eu fui, toda a Sério? todas as minhas metas, na verdade, elas foram cumpridas e é isso que eu falo da importância da disciplina, né? Eu sempre fui focado e disciplinado. Se eu quiser uma coisa, eu vou conseguir. Então, eu vou fazer até conseguir. E eu acho que isso daí é um ponto principal quando as pessoas falam assim, estudar para concurso é difícil, né? Ser aprovado é difícil. Não tem dificuldade nenhuma, não. O que você Eu tem que acho que ter é tem foco e disciplina. dificuldade, como qualquer coisa na vida. Tem alguma coisa que você vai conquistar que não requer um determinado esforço? Com concurso não pode ser diferente, né? É Só esforço. conheço, só conheço um jeito, Ação e né? reação, ação e resultado, né? Só conheço um jeito, loteria. Você vai ali, paga R$ 2 no bilhete, R$ 3 no bilhete ali e concorre a um prêmio. Só que não depende de você, né? Você não participa de nada sobre isso. Você só tem que jogar. Só ganha quem joga. Estatisticamente, é mais fácil você tomar um raio do que acertar na loteria, É, né? é 1 em 50 milhões, né? Então Pois é, então. é uma coisa que não depende de você. São outros fatores. Mas o do concurso público é uma coisa que eu acho perfeitamente possível e é uma coisa que, diferentemente do que as pessoas acham, não é o mais inteligente que é aprovado, é o mais Não, resiliente, não, não. Essa ilusão né? aí pode perder, porque não é isso. E uma outra Inclusive, a situação. inteligência emocional joga muito no concurso, não joga, Alexandre? Hoje em dia só joga, né? A gente está falando de concurso público que é concorrido no mínimo 10 vezes mais que a faculdade de medicina. Eu lembro na época que fui fazer vestibular e aí tinha aquelas notas, né? E medicina era 75 para um. Eu falei, pô, difícil, né? 75 pessoas concorrendo para uma vaga. Eu achava aquilo bem difícil. E eu fui começar a ver concurso público, eu comecei a perceber que existe concurso público, tem 3 mil para uma vaga, 10 mil para uma vaga. Eu falei, a medicina não Agora é tem uma difícil, não. coisa, estatisticamente, os que oferecem perigo chegam no máximo a 20% dos Desculpa, que. cortou, não entendi. Os que concorrem realmente à vaga não chega a 20% do número que se inscreveu. Eu costumo dividir em três pessoas, três espécies, né? O inscrito é aquele que vai lá e faz a inscrição. O candidato é o que no dia chega lá para fazer a prova, ele é um candidato. E o concorrente é o que está preparado para fazer. Então eu trago essas três divisões, né? Eu digo que existem três personagens num concurso público. O inscrito, que é só se inscreveu, o candidato e o concorrente. E os números são bem bacanas. Entre o inscrito e o candidato, já tem uma falta de 30%. 30% das pessoas não vão fazer a prova no dia. Então, se você tem 100 mil inscritos, 30 mil faltam, só vão 70 mil. Perfeito? Desses 70 mil, eu sou ainda mais ousado. Eu diria para você que não tem nem 10% que estão preparados para aquela prova. Ou seja, nem 10% das pessoas estão aptas a conseguir fazer uma pontuação independentemente dos outros candidatos. E o que que é uma Então, gente, não se pontuação? apavore com, é 100 por vaga, 300 por vaga, 400 por vaga. Olha aí. A Isso daí proporção é bem menor que essa. bem menor. E eu vou te dizer de onde que tira isso. Os 20 a 30% é fácil, né? Você pega qualquer concurso e vê número de inscritos e número de pessoas que foram fazer a prova. Sempre é de 20 a 30%, né?
Se você faz festa, tem isso, né? Quando você faz uma festa para 100 pessoas, 20 a 30% tende a faltar. Tanto Sim, é que você sim. chama mais, né? Tanto é que você Como é que chama mais. chama aquela análise de Pareto? Que é que É, tudo eu, é a Pareto, proporção 20 para 80? Pareto é 80-20, né? E 80 também 20. isso é aplicado também em relação ao conteúdo, né? Todas as provas tem 20% de conteúdo sempre vai cair. Qualquer É prova que você faça de impressionante, né? concurso, É incrível. tem Sim. aqueles 20% que caem, né? Assuntos relevantes. Sei lá, vamos falar de ato administrativo, né? Quando você tem dentro do seu conteúdo ato administrativo, aquilo vai cair. Ato administrativo sempre cai em concurso quando está no edital. É Sim. praticamente impossível de não cair, né? É mais Porque fácil cair é uma. a pedra de toque da nossa disciplina, né? Exatamente, né? Então, ele não tem jeito, tudo baseia assim em torno disso daí. Então, assim, vai cair, com certeza vai cair. Agora, qual o assunto de ato que vai cair? Eu não sei. Pode cair requisito, classificação, espécies, né? Controle, enfim, é só um exemplo para poder fazer essa analogia. Então, quando eu digo que tem três personagens, e eu acho isso bem bacana, do inscrito, do candidato e concorrente, é uma análise fria que você faz, né? Porque às vezes o cara nem se inscreve, alguém inscreve ele. O pai ou a mãe vai e paga a inscrição dele. Ele não está nem muito afim de fazer, mas Sim. vai lá, alguém inscreve. E aí tem A um namorada, candidato a esposa. que incentiva, né? Isso é legal. Aí tem um candidato que ele vai lá e comparece no dia, né? E tem um concorrente que é o cara que está se preparando. Quando eu digo assim, que é o concorrente que está se preparando, é aquela pessoa que ele não concorre com ninguém, ele concorre consigo mesmo. E eu sempre costumo dizer o seguinte: o concurso público está no nível de dificuldade e no nível de competitividade tão grande que ninguém mais é concorrente de ninguém. Você é de Ué, você mesmo. não existe mais concurso de. É tudo alta performance agora? Então, exatamente. Então, como é que A nota de funciona corte assim? daqui a pouco vai ficar, não sei, 10. Só não vai chegar a isso porque cada vez mais vai ser incluída uma disciplina. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico aqui. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? O TJRJ. O concurso de técnico judiciário aqui no Rio de Janeiro, que é de nível médio, só tinham três disciplinas: português, estatuto e consolidação normativa, que é uma normativa interna. Por que eles De tiveram nível que incluir médio, as né? demais nível médio? Por que eles tiveram que incluir as demais disciplinas? Porque as pessoas estavam gabaritando a prova. Então tiveram que incluir a parte de custas, a parte de direito administrativo, direito constitucional, direito processual, e aí foram incluindo cada vez mais disciplinas. Então hoje ninguém gabarita uma prova dessa, porque o grau de dificuldade e a quantidade de disciplinas impede você de gabaritar. Agora, quem é a pessoa que está aprovada e classificada? Aquela que erra menos. E eu sempre digo o seguinte: por que o seu coleguinha não é seu concorrente? Porque se você gabaritar, você está dentro. Se você errar uma, você está dentro. Se você errar duas, você está dentro. Se você errar três, você está dentro. Se você errar cinco, você está dentro. A partir daí vai depender do grau de dificuldade da prova e do desempenho dos outros candidatos. Mas até 5, numa prova de nível mediano, né, de grau de dificuldade mediano, eu digo para você que quem erra 5 questões está dentro do número de vagas ali classificado e aprovado. Porque você ter 95% de aproveitamento, você está muito próximo, né, na margem de erro, da perfeição. Significa dizer que você fechou o edital, significa dizer que você conhece o conteúdo, então você está apto a fazer aquela prova. E é isso que eu falo para eles. Eu falo assim: vocês não têm mais concorrente, né? O concorrente é você mesmo. Agora, o que você tem que aprender a fazer? Foco e disciplina. As pessoas Mas o acham problema, que. Alexandre, é que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E o nosso maior concorrente também. Exatamente. Eu acho, Aí que eu começa. penso que assim, se você enfrentar um concorrente externo, é até mais fácil que o concorrente interno. É porque Agora, você como conhece enfrentar esse ele, né? concorrente interno? Porque a maioria da Você. galera não tem grana para nem é um psicólogo, né? Que eu acho que ajuda muito para quem pode, né? Porque na verdade você não se conhece, né? A falta de autoconhecimento é fundamental. Assim, as pessoas criam muitas crenças, muitas limitações, e isso faz com que ela carregue isso o resto da vida. Seja porque a família dela não incentivou, não estimulou, então ele não se sente apto a fazer. Seja porque ela mesma tem autoestima baixa e tudo que ela faz ela acha que não dá errado, pensamento negativo. Então isso daí Ela acha vem que um nunca é pouco. suficiente, nunca tá bom, né? Ela supervaloriza as vulnerabilidades dela. E isso é normal, né? Cada vez as pessoas estão se cobrando mais por causa da perfeição, né? A internet vende isso, a televisão vendia isso, sempre vendeu isso. De que o corpo perfeito, a pele perfeita, a imagem perfeita, O a vestimenta gênio, o perfeita. inteligentíssimo. Exatamente. Todo mundo é inteligente, todo mundo é bonito, e não é isso. A realidade do mundo não é essa. Então envolve um pouco da autoestima da pessoa. E aí é o seguinte, não tem jeito, ele tem que aprender de duas formas, né? Duas formas de aprendizado, ou pelo amor ou pela dor, né? Sim. Quando a pessoa se conscientiza E que ela dói, vai dói, porque buscar. eu já deixei de entrar no concurso por causa de um ponto que eu queria muito, dói muito. Nossa.
E quando você marca certa, vai lá e altera errado e ficou por aquela questão, Ué, mas eu né? já sofri mais por isso aí do que por amor. Eu falei esses dias. Eu não sei, eu acho que eu sou muito Aí, azarada. Porque quando tinha duas questões que eu estava na dúvida, às vezes eu até tinha marcado certo, mas eu sempre marcava errada. Sempre. A sorte, então, nunca você, me ajudou em concurso. e tem uma coisa também que é explicável, né? Você às vezes marca uma questão, uma opção, depois você vai fazer a revisão e você marca outra. Jamais faça isso. Até porque quando você fez aquela questão a primeira vez, muita coisa que estava na sua mente você aproveitou. E depois que você chega no final e faz toda uma prova de 100 questões, 120 itens, você fica Você está extremamente cansado. esgotado. Então, quando você volta, tende o seu cérebro pegar e embaralhar as informações. E aí, muitas das vezes, você altera um gabarito que estava certo para outro errado. Eu sempre costumo dizer isso, tem que tomar cuidado, porque o seu cérebro ele te trai, né? O nosso cérebro ele tem que estar trabalhando numa condição perfeita para poder pegar o máximo possível de informação. Se você tiver com privação de sono, se você não estiver se alimentando direito, tiver com alguma dor, ele começa a criar uma confusão mental, ele te boicota, faz parte do processo, ele quer descansar. Então ele faz de tudo para te descansar, né? Descansar é melhor do que cansar, pô. Ele entende isso, ele é preguiçoso, o cérebro é preguiçoso, ele quer sempre o estado lento, porque ele nunca sabe quando ele vai se alimentar de novo, ele nunca sabe quando que ele vai desempenhar uma nova atividade, então ele quer manter o máximo possível a zona de conforto, né? Então, se puder jogar contra você, ele joga. E aí que é o legal, a gente tem que disciplinar o nosso cérebro para fazer o mindset mudar, né? Isso é A gente interessante, tem que assim. dominar os cavalos selvagens, né? Eu li em alguma vez que o maior desafio do ser humano é dominar os cavalos selvagens, é fazer o que você precisa fazer ao invés do que você quer fazer, né? Deslocar o seu prazer, ao invés do prazer com a atividade em si, você conseguir deslocar um pouquinho para o resultado, para você, assim, tem dia que não é um prazer para a gente estudar, vamos combinar, né? Não é um prazer estudar. Então, se Não, você se esforçou, você prefere ir para a praia, né? Dar um passeio ou estudar? Não tem nem claro, comparação, né? não tem Então, comparação. Então você tem que deslocar o prazer para pensando para o resultado. Ah, eu tô aqui, mas já sabe, com aquele trabalhando meu cérebro para ele aceitar que o prazer é no resultado, não na ação em estabelece si. meta. Estabelece meta, né? Eu vou estudar primeiro, depois eu vou me divertir. Ou então eu vou estudar para passar no concurso para conquistar aquilo ali, né? Eu quero comprar o quê? Eu quero comprar uma casa, então eu quero viajar, então eu vou viajar. Então, quando você começa a associar e recompensar a sua vida, o seu corpo, o seu cérebro de alguma forma, você De começa a outras entender que maneiras, né? primeiro eu tenho que passar por aquilo para depois conseguir o resultado, né? Não tem resultado fácil. O resultado vem com a sua persistência e resiliência. E aí vira um método que você pode usar para a vida, né? Qualquer coisa. Não é só concurso, até porque é importante ressaltar, e eu Não, gosto mas de deixar é isso. isso que me encanta no estudo de concurso, nos métodos de concurso, porque, nossa, eu fiquei chocada. Quando eu comecei realmente a me aprofundar sobre isso, ler mais, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter sabido disso antes, era para a vida, não era nem só para o concurso. Isso aqui É, vale para tudo, vale para isso é uma tudo. coisa, isso é uma coisa importante e é fundamental, né? Lembra, eu voltando lá no primeiro onde eu comecei o negócio da folha dirigida, que é só uma fonte de informação, não tinha professor que você tinha acesso a ele para perguntar, não tinha livros acessíveis assim tão fácil, eram poucos livros voltados para concurso, a maioria eram livros doutrinários gigantescos para quem fazia concurso da área do direito. Então você tinha ou a apostila do professor que era direcionada para aquilo ou não tinha nada, né? E aí, hoje em dia não, hoje em dia é fácil, é a democratização do ensino. Eu sou da época do concurso que, basicamente, nos concursos que eram nacionais, muita gente passava. Ou era do Rio de Janeiro, ou era de Brasília. Era impressionante, ou era lá do Sul. Sempre, sempre. Os primeiros colocados sempre é. Brasília é um celeiro de concurso, né? Já tem uma cultura do concurso aqui já. É porque lá só tem servidor e serviço, né? Não tem indústria, não Aqui, tem né? fomento. Aí, né? Então Aqui. é o tipo de situação que realmente a maioria ou foi pelo serviço público ou foi para trabalhar prestando algum serviço nisso daí. Então tem essa cultura. Só que, engraçado e curiosamente, antes de Brasília, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Né? Aqui no estado da Guanabara, aqui, nós tínhamos aqui a capital. Então, tanto é que muitos órgãos têm sede aqui, no Rio de Janeiro. Então a gente tinha essa cultura aqui. Esse negócio de cursinho preparatório tinha uma cultura bem forte aqui no Rio de Janeiro, Brasília e no Sul tinha um pouquinho. O resto do Brasil não tinha. Aí o primeiro veio o Via Satélite, o ensino à distância. Né? Eu participei desse projeto, já era professor nessa época, e aí tinha um projeto que era bacana, que era do LFG e tinha da CPSAT, que era a Academia do Concurso. Que aí foi um projeto gigantesco, tinha gente no Brasil inteiro, e aí você democratizou o ensino, as pessoas começaram a ser aprovadas nos concursos públicos no Brasil inteiro.
E aí existiam também os concursos regionais. Então você tinha um concurso que era regionalizado para aquela vaga. Então as pessoas às vezes já não queriam ir muito para lá. Aí aquela pessoa daquela área conseguia estudar. Hoje não, hoje com a internet nós temos a democratização total. Pessoas do exterior conseguem estudar para concurso mesmo não estando aqui. E isso eu acho fenomenal. Tem alunos meus que são de outro país. Ele mora em outro país, né? Trabalha lá. É Só que ele quer fantástico, não? voltar. Só que ele quer voltar. E o passaporte dele de entrada de volta aqui é o concurso. Ele já volta empregado, né? Com uma condição de adquirir estabilidade após 3 anos. Ele volta numa condição financeira de acordo com o cargo que cabe no bolso dele. Ele se programa, ele se planeja e ele vai estudando para lá. Isso era inimaginável há 20 anos atrás. Então hoje ninguém pode reclamar. Agora também a gente criou uma super competição, né? Porque Não, hoje em dia, competição insana, gigantesca. E aí, hoje em no estado dia, atual, a gente tem um complicador, restrição, tem alguns concursos represados, a tendência é que depois essa represa arrebente e venha mais por hora, e aí agravado pela pandemia, né? não, a pandemia vai trazer um problema, que eu quero ver como é que vai ser a solução, né? A gente tem um concurso aí represado, a Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Rio de Janeiro, DEPEN, A do Distrito Federal abriu, né? abriu, então, mas o problema é o seguinte, abriu, mas daqui a pouco vai dar problema, já tá o governador aí discutindo aí sobre a situação da pandemia, não tá? Eu não sei até quando vai ficar liberado isso, a grande questão é justamente essa. Assim, os números estão aumentando, será que não vai ter que voltar? Alguns estados liberaram, agora está tentando voltar, Minas Gerais está retendo todo mundo. Minas Gerais está prendendo todo mundo porque aumentaram o número dos casos. E a gente está chegando num problema seguinte, está indo para o interior. Então, tudo isso depende muito dos fatores que não são fatores externos, né? São os fatos externos que impactam na nossa vida. São os fatos do príncipe, que a gente não tem controle, que de alguma forma vai impactar na nossa vida e nas relações da administração pública. Então, você tem a prova do DEPEN marcada para setembro. Eu não sei o que vai acontecer. Se uma prova de concurso pode acontecer em setembro, por que eles querem adiar a eleição para novembro? Não faz sentido. Se eu posso botar 70 mil pessoas fazendo prova em 3 lugares diferentes, 4 lugares diferentes, né? Nossa. Eu posso ir lá votar, então, não tem impedimento. Então eu posso ir no mercado, tá tudo normal. Eu posso ir no cinema, tá tudo normal. Não é assim. As coisas vão. Ninguém sabe ainda quais são os efeitos disso. Então a gente tem uma represália aí da pandemia, tem uma represália financeira, o país parou de crescer, então tem esse problema, esse impacto. Tem uma estratégia de governo de não contratação no âmbito federal. Eles estão focando em determinadas áreas, mas não querem contratar. O concurso do INSS está represado aí, ninguém quer fazer. E só de vacâncias e possibilidade de vagas que necessidade tem absurda, sei, mais de 5 mil vagas de Não, imediatos o para pessoal que está trabalhando lá está muito estressado, porque está trabalhando com a força né, com a força de trabalho muito reduzida. Então, mas isso aí não tem jeito, porque você não vai mudar a Constituição e vai acabar com o concurso, né? Porque seria um retrocesso. Então você tem que manter. Isso não, isso não. Então o único jeito de ingressar no cargo público é concurso. Então ele vai represar, o que vai acontecer, depois vai ter que ficar abrindo. A Polícia Rodoviária Federal é um bom exemplo disso. Ficou 20 anos sem realização de concurso. 20 anos. Foi Toda 20 sucateada. anos? 20 anos. Toda sucateada. Aí tiveram que fazer. Tá aí agora, fazendo concurso. O último foram chamados 2.000 e ainda tem mais carência de mais gente ainda. O Jean Silva perguntou o seguinte: concurso só em 2021 já não tem impeditivo de realizar concurso. O que não pode é criar novas vagas. Me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Até dezembro de 2021. Vagas que... Hã? Até dezembro de 2021, pela lei complementar, né, de ajuda aos estados e municípios, fica vedada a criação de novas vagas, mas não tem novas vedação. vagas. Mas para vagas que não pode criar vaga, mas as vagas vão aparecendo por morte, falei, né, por outros tipos de vacância. Eu desconheço em estruturas organizacionais com mais de 70 anos de existência, criação de novas vagas. Desconheço. Polícia Federal não cria novas vagas, Polícia Rodoviária Federal não cria novas vagas, já tem lá. Ele tem que pegar e preencher o que está lá. Não é criação de novas vagas, não. Já tem. Já está pronto, está vazio. Né? Não tem um órgão que tenha todos os cargos providos e esteja lá com uma fila de espera para poder votar a qualquer momento. Não existe isso daí. Isso é ilusão. E uma outra ilusão também que se apresenta é o seguinte: faz-se uma referência de que o Brasil está inchado na máquina pública. Quando você compara a quantidade de servidor por habitante, você vê que não está. Então, assim, mas existe o problema é que esses dogmas que a imprensa repete, o jornal repete, é isso, é isso, é isso. Daqui a pouco a pessoa está repetindo, ela nem sabe o fundamento daquilo, não sabe nada, ela vai repetindo. Então, é complicado esse negócio. Está inchado. E aí Pronto, inchou. Mas o que está inchado, né? Quando você fala assim, existem alguns benefícios para determinadas categorias que são absurdos, concordo.
Eu te enumero vários aqui. Né? Quando você pega o auxílio moradia para magistrado, eu sou contra. Não tem que ter auxílio moradia para magistrado. Ele já tem uma boa Alexandre, eu retribuição. sou, mas você sabe que esses dias eu vendo uma série, sabe que eu comecei a pensar sobre outra perspectiva. Era um juiz dos Estados Unidos que eles corrompiam, né? Como é que chama? Billions. E aí Billions. o promotor fala para ele, fala assim, ah, mas você é um criminoso e tal. Ele fala, mas eu vou ficar com salário de servidor público, porque o juiz ele lida com valores absurdos. Se ele não for muito bem remunerado, se ele não tiver o que perder, pode sair mais Então, caro, sabe? mas perfeito, não tem problema nenhum. Você acha que um salário de 36 mil reais, 39 mil reais é uma boa remuneração? Acho. Então acho que dá para pagar um aluguel, não dá? Então não precisa Tá, receber tá. mais 5 de auxílio moradia. São esses absurdos que eu estou falando, né? Quando você compara na sociedade brasileira. É óbvio que ele tem que ganhar bem. Tem pessoas, inclusive, que deveriam ganhar melhor ainda. Por exemplo, quem trabalha no setor de compras tinha que ter uma gratificação boa para não se envolver em corrupção. Porque o cara Claro. está lidando com milhões, o cara está com um contrato. Ah, coleta de lixo de cidade pequena, 20 milhões. O cara está fazendo um contrato de 20 milhões. Então, para ele, que ganha 2 mil reais. Então, se você der para ele 20 mil, a tendência é ele acabar se corrompendo, não tem jeito. E essa Claro, grande ele tem que ter um questão. motivo, né? O ser humano ele age pelo custo-benefício. O custo para ele da corrupção tem que ser maior do que o benefício. Então, esse custo viria na forma de risco dele perder uma condição muito boa, né? Senão, Quer ver um exemplo que você usou aí que eu acho legal? A Billions. Eu assisti essa série no passado, depois eu cansei dela e enjoei. Você reparou que tem um negócio bacana, que é isso que eu acho bacana que no Brasil falta? O servidor está ganhando mal, tem um lugar que você não tem limite, não tem teto, mas também você tem a outra contrapartida. Vai empreender, pô. O juiz acha que ganha mal, vai advogar. Tem advogado que ganha 1 milhão de reais por mês, pô. Vai advogar, pô. mas é aí que está o perigo, né? Porque o cara mexe com os valores, aí ele tem que ter o que perder, né? Mal remunerado não pode ser, não adianta, não tem jeito. Não, Porque isso aí eu eu sou estou a te falando favor. isso aqui, algumas pessoas falam assim, nossa, mas um juiz ganha tanto e um professor tanto. Não é tirando o mérito do professor. Mas se ele se corromper, vai sair mais caro para o Estado. Vai sair mais Mas, caro do que o salário bom dele. então, a grande questão são os aditivos que tem. Esse eu sou contra de verdade. Assim, eu acho que não Não, justifica. eu acho que é hipocrisia. Eu acho que É, coloca. Quer aumentar o salário, aumenta e paga o imposto. Agora, você ficar criando, dizendo que é indenizatório para não pagar imposto e para você ter um não. aumento de salário sem passar pelo legislativo, não dá, não dá. Essa que é a grande questão. Mas eu acho que tem que ser bem remunerado para evitar uma série de fatores também, para dar garantias também e a independência funcional dele, né? Só tem que tomar cuidado só porque mesmo assim tu ainda vê corrupção. Acho que foi ontem ou anteontem, o magistrado foi preso. Só não me lembro onde que foi, qual foi o estado. Eu Foi vi preso ontem ou também. anteontem. Será que foi no Pará? Acho que Eu, eu vi eu, também. Eu vi. eu não me recordo. Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro já teve gente envolvida com isso daí. Tem a Operação Hurricane, que o desembargador foi Isso então não preso. pegam, que deve ser a ponta do iceberg ainda. Porque a gente vê um julgamento tão absurdo, você fala, não é possível, esse cara levou um dinheiro, porque tá muito absurdo. Exatamente. E aí começam essas coisas que ninguém tem como fazer esse controle, né? Então eu acho que a pena tinha que ser cada vez maior. Nós temos aí a legislação de improbidade administrativa que é bem bacana. Eu acho que ela é exemplificativa, ela é exemplar, Alexandre, pedagógica. eu não sou penalista, mas eu não consigo entender que a corrupção ela seja considerada um crime sem grave violência. Porque aquele beneficiário do indulto natalino, ele é beneficiário porque a corrupção é considerado um crime que não é violento. Como que não é violento? Ele é muito mais Então, violento do que um assalto do trombadinha na rua. mas como é que altera a legislação? Pelo Congresso, e aí não interessa, né, para os clientes. É uma situação Exatamente, né? complicada, viu? Então você não vai legislar contra si, né? É igual como se fosse assim, eu não vou produzir isso porque amanhã ou depois vai recair sobre mim, de alguma forma. Claro. Então a gente tem Né? essa dificuldade legislativa de fazer essa situação. Mas enfim, voltando lá para a área do concurso, Voltando só para está o só tá atrativo, na verdade, o concurso público em virtude da remuneração. Isso é um atrativo. O segundo atrativo é em virtude da estabilidade, isso também é um outro atrativo. O terceiro atrativo eu considero o status social. Isso aí é importante ressaltar. Quando você é um servidor público, tem um status social. Eu costumo dar até como exemplo, e esse exemplo é bem tranquilo de dar, que é o seguinte, ó. Você quando vai pegar um visto, né, vai solicitar um visto de ingresso em outro país,
quando você chega no consulado desse país e diz que você é servidor público, né, brasileiro, Isso ele já me nem questiona aconteceu. muito, não questiona nada, entendeu? Quando chega lá, vai assim, ah, o que que é? Eu sou servidor público. Ah, você trabalha para qual ente? Eu trabalho para a União. Ah, então tá bom. Foi assim, 10 anos, Nossa, já me né? aconteceu. Eu fui na embaixada dos Estados Unidos. Quando eu mostrei os documentos, servidora pública federal, pronto. Nada, nada. A entrevista não durou quase nada. Não, Aí o exatamente. E aí colega o está cara do... falando assim, advogar e ser bem-sucedido, criar uma clientela, é preciso muito talento. Olha só, o serviço público ele te afasta tanto da pobreza quanto da riqueza. Né? Você não vai ficar rico sendo servidor público. Mas se Não vai. você gosta de uma vida mais planejada, você, para mulher, né, pega licença maternidade, não tem a pressão, você tem um escritório de advocacia, você vai trabalhar de domingo a domingo. Você não vai tirar 30 dias de férias por ano de jeito nenhum. Para ser advogado bem-sucedido, não. Então vai do perfil de cada um Dificilmente. essa escolha, né? Hã? Dificilmente vai ser, né? Se você quiser ter todos os direitos inerentes ao trabalho, é melhor você ser empregado, porque você empreender, querendo ter todos os direitos e todas as garantias, você mesmo se pagando não faz sentido, né? O negócio só anda se você estiver presente, senão não vai andar. É óbvio que tem condições de você se E advogar é organizar. estressante, né? O advogado militante, ele morre de trabalhar. Não, morre tem uns absurdos. Assim, tem umas coisas que não consegue, você não consegue entender, né? Algumas decisões judiciais. Vou falar de um caso específico aqui. Eu tenho uma execução e eu não consigo fazer penhora online. Não consigo, simplesmente não consigo. Aí eu tive que entrar com uma ação de reclamação contra a magistrada. Aí agora o processo está andando. Curiosamente, ela fez hoje a penhora online. Agora, olha só olha o estresse que ela gerou, né? Ela gerou para ela também. Para mim, dane-se. Eu sou o autor mesmo da ação, já sei que está enrolado mesmo, deixa ela. A grande questão não é essa, não. A grande questão é a seguinte: por que que ela, da cabeça dela, deixa de aplicar a legislação? Sabe qual foi o argumento dela? Não, mas o réu está tentando pagar. É uma pessoa jurídica, é uma empresa grande. O réu está tentando pagar. Ele está demonstrando a boa-fé. Eu falei, sim, mas eu estou querendo que aplique a lei. Eu não estou querendo saber da boa-fé dele. O acordo, a parte do acordo já passou. Ele não quer fazer acordo, né? Ele não quer pagar. Se ele quiser falar assim, me dá 20% de desconto e eu pago à vista, legal, né? Mas ele não quer pagar, ele quer fugir da obrigação. E aí a grande questão que foi essa, ela tirou da cabeça dela, falou assim, não, eu quero a penhora online. E ela não concedeu, só concedeu hoje, depois de uma ação reclamatória em segunda instância, que a desembargadora foi lá e falou para ela assim, cumpra-se, entendeu? E ela está fazendo de represália. Sabe o que ela fez? Ela fez a penhora online e não levou em consideração os custos que eu recolhi. Ou seja, ela está fazendo de propósito. Assim, uma coisa que... Entra, E não... entra com corregedoria, entra reclamação no Então, corregedoria. mas assim, eles já estão fazendo tudo isso. A grande questão nem é essa. A grande questão é o seguinte, que eu quero mostrar para você não é o salário dela, que ela ganha um bom salário. Não é a corrupção, com certeza que o valor da ação, porra, se é corrupção, aquilo ali é ridículo. Ela merece ser prisão perpétua, porque pelo valor, se o cara tem que pagar um valor de 70 mil, porra, como é que vai chegar e vai oferecer propina para o juiz ficar de 70 mil? Não tem a mínima chance. Não. Então, assim, não é corrupção. É ela entendeu que Depois vai de fazer birra aquilo mesmo, birra dela. e sem motivo, né? Não sou eu nem o advogado, tá? Eu tenho um advogado constituído assim, sem motivo, não tem motivo. Então, para mostrar que existem essas maluquices, que agora que ela está mais doída ainda, que ela está sendo obrigada a fazer, e ela está correndo com o processo, porque isso está indo para a corregedoria, então assim, ela tem que fazer perder o objeto da minha ação reclamatória. Então ela está acelerando e adotando as medidas. Só que está fazendo de sacanagem, ou seja, não vai acabar com a ação. Vai continuar lá e eu vou ficar perturbando ela. Então existem esses problemas que infelizmente acontecem. E aí, voltando à parte da advocacia que fala do empreender, é isso, né? O advogado ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que ter o conhecimento da legislação, tem que ter o jogo de cintura e a coragem. Porque você entrar com uma reclamatória contra o magistrado, nem sempre o advogado tem coragem para ficar marcado, né? Se ele é advogado militante, vira e mexe, tem uma ação lá naquele juízo. Então ela já vai olhar para... Das duas, uma. Ou ela vai olhar e falar assim, cara, toque isso direito que se me dá problema já me deu um. Ou ela vai olhar e vai falar assim, ó, empurra isso daí enquanto der, porque esse advogado aí é problemático. Se for Aí em cidade desanima. pequena, então lascou. Aí desanima, né? Aí realmente a advocacia desanima. Mas é isso, é muito bonito. Minha mãe exerce advocacia militante mesmo do dia a dia. E eu vejo ela com sofrimento lá com os processos dela, que se ela não botar debaixo do braço e ir lá resolver e dar andamento, pode ser eletrônico, pode ser tudo, não anda. Então a gente tem esses problemas mesmo, realmente, dessa situação. E gasta um tempo precioso com esses problemas, né? Você gasta uma tarde para fazer isso. Desgaste, né? Você gasta uma tarde Desgaste. e desgaste. Vai peticionar, vai fazer, recolhe custas, entra com a ação, né?
E eu não quero que perca o objeto, que eu quero que ela pague as custas dessa ação reclamatória contra ela. Só para ela sentir um pouquinho como é que eu já funciona. tive esse feeling em outros processos. É. Então, assim, existe essa situação, né? A primeira coisa, então, talvez o primeiro erro que o concurseiro não pode cometer é ficar indeciso, né? Decide logo se você quer concurso público, já sabendo dos ônus e bônus. Já sabendo que você não vai ficar rico, já sabendo que às vezes tem gente que não gosta de trabalhar em equipe, né? No serviço público é muito difícil, você tem que ficar numa sala ali, convivendo com gente que você não gosta, aí você tem chefe. Então tem que levar em consideração o seu perfil, né? Pessoas muito dinâmicas que gostam não gostam de rotina também, né? Não vão ficar felizes sendo servidores públicos. Então, primeiro erro que você não pode cometer é ficar indeciso nessa decisão. Agora, se for, entra de vez, né? Mas o lado bom que eu costumo dizer é o seguinte, não é para sempre também não. Isso aí você entrou no serviço público, não é seu perfil, tem uma coisa chamada exoneração. Você pode pedir desde o primeiro dia até o último dia de trabalho. Fala assim, ó, não é isso que eu quero, pede exoneração e vai seguir a vida. Isso é importante também. Mas quando você começa a botar na balança e verificar que tem o bônus e tem o ônus e aquilo está satisfatório, tudo. Agora, não vamos nos enganar, né? Muitas das vezes a gente exerce uma atividade privada também que não gosta do ambiente, não gosta do trabalho, mas precisa. Então é um trade-off, né? Eu tô escolhendo o outro, mas... O paraíso só no outro mundo, né? Nesse aqui não... É verdade. Mas aí, Alexandre, a partir do momento que a pessoa decidiu, não, vou fazer um concurso de tribunal, ou vou fazer um concurso para auxiliar administrativo, ela decide, e aí o que ela faz? Ela não planeja os estudos. Então, eu queria que você falasse sobre esse erro crasso. Não planejou. E isso é curioso porque isso é para a vida, né? Quando você decide fazer alguma coisa, até no esporte, mas assim, vou adotar um esporte, né? Vou jogar um futebol. Você tem que ter estratégia, tem que ter um planejamento. Ah, eu vou fazer uma luta. Tá, se você vai entrar no campeonato, você tem que ter estratégia, tem que conhecer seu oponente. Então, a primeira coisa que tem que fazer, básico assim, resolver estudar para concurso para aquele cargo, pegar o último edital. Perfeito? Pegar o último edital, verificar pontuação, quantidade de disciplina, se tem peso em cada uma delas, como é que foi o grau de dificuldade da última prova e usar isso como referência. Pronto, isso daí é a primeira coisa. E aí você começa a fazer o planejamento. Dificilmente você já sabe a data da prova que vai acontecer. Mas você já tem, por notícias, por informações, ou até professores próximos ou amigos próximos, mais ou menos uma ideia de quando pode acontecer o concurso. E você fecha esse planejamento, né? A partir do momento que você iniciou esse planejamento, você consegue estabelecer a sua meta. E a gente até brinca, né? Que isso aí não foi eu que inventei, não sei nem quem inventou, mas é fenomenal. Meta quer dizer que é algo mensurável, né? Por isso que a letra M tem que ser mensurável. Você tem uma situação que tem que ter um tempo determinado, por isso está da letra T. Tem que ser alcançável e tem que ser específico. Então, se eu tenho mensurável, específico, tempo determinado e alcançável, eu tenho condições de estabelecer aquele objetivo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Fazer a leitura prévia de como é que foi a prova, estratégia, e a partir dali botar no seu planejamento. Se tem matéria que tem mais questões, se a matéria tem conteúdo maior, tudo isso você tem que organizar. E o único jeito de você organizar é fazendo um planejamento mesmo e levar aquilo à risca. Ah, não tá bom, replaneje sempre, né? É dinâmico. Sim. Eu costumo dizer que planejamento é igual unha, você tem que cortar e adaptar a todo momento. Se você não cortar a unha, ela cresce. Então, planejamento é isso. Se você verificar que não está dando conta, você tem que replanejar. E esse que é o legal da vida, né? Quando você descobre que nada é imutável, né? No transcorrer da nossa vida, tudo é mutável, você começa a ficar mais esperto. Então, eu acho que o passo 1 é esse. Saber o inimigo que eu estou encarando, qual é a banca, qual é o formato, quais são as questões, como é que é a prova e fazer o planejamento. E para isso aí, Alexandre, aí a gente está pressupondo outro erro que você não cometeu. Você não está tirando para todo lado. Você não está fazendo concurso de juiz hoje, concurso para analista legislativo do Senado amanhã, concurso para polícia ali. Então, eu acho que tem que ter mais ou menos uma direção, né? Concursos com matérias afins. Eu costumo dizer o seguinte, se você está com tempo até 3 meses e o conteúdo de bagagem que você tem para o seu concurso corresponde a 70% desse novo e o seu não vai sair por agora, eu acho que vale a pena fazer, porque você tem 30% em 3 meses para poder cumprir. E depois você já tem a bagagem de 70%. Mas aí a pessoa já tem bagagem, né? Ela já fez uma bagagem, né? Então a gente está falando de concursos que são concursos escadas, né? Vou dar um exemplo aqui clássico. Estou estudando para a Polícia Rodoviária Federal. Abriu prova para o Detran. Faz.
Porque cai trânsito, Claro. cai português, cai administrativo, cai constitucional. Então São primos, você né? tá, você tá falando de um concurso escada, que não é o que você quer, mas ele já ele vai te dar uma coisa que eu considero fundamental, né? Primeiro, é possível. Eu fui aprovado nesse concurso. Então, passar em É concurso é outra possível. confiança, né? Aquilo te dá um ar de confiança. Ah, mas tudo bem, o meu inimigo ali era menor. Não importa, você já derrotou, que é o você mesmo, né? Você conquistou essa primeira etapa. E todas as pessoas que fizeram isso de alguma forma, elas se sentiram mais motivadas, renovadas para continuar. Às vezes você quer aquele concurso não sai, não sai, não sai, não sai. E existem dois tipos de pessoas: as que passam e as que desistem. Não tem ninguém que ficou reprovado a vida inteira. Não conheço uma pessoa que tentou passar num concurso determinado, específico, por 30 anos e não passou. Não existe. Não existe essa pessoa. Essa É. pessoa desistiu antes. Não, Ela parou de não estudar. mesmo. Né? Então, existem as pessoas que passam e as que desistem. Você tem que escolher qual grupo você quer fazer parte. Né? Ou você passou, ou você desiste. E é Você isso. desistiu. Eu acho que o caminho é bem dessa forma mesmo, mas com tudo na vida, tá? E às vezes vale a pena você desistir quando você não está sendo recompensado de alguma forma. É aquilo que eu tô falando. Ah, eu estou em conflito, eu não sei se serviço público é uma boa, eu estou fazendo o que está todo mundo fazendo, tá na modinha. Pô, mas eu comecei a gostar da iniciativa privada, eu estou empreendendo, tá legal, pô, meu escritório está crescendo. Cara, Sim, sim. desiste e foca. E é isso. O desistir não é ruim, o desistir faz parte da vida. E só que eu só considero o seguinte: eu só vou desistir daquilo que é impossível, ou improvável, ou não tão bom quanto o que está acontecendo. Então tem que saber exatamente esse fator. Quando você tem isso no comando, você segue. Mas é isso, assim, conhecer o inimigo, focar, estabelecer uma meta, e a meta tem que ser bem estabelecida. Faz parte da estratégia, porque você E está lidando cumprida, com... né? Estabelecer a meta, não cumprir, também não adianta. Ficar lá É só o bonitinho no replanejamento. papel, pregado ali perto da Replanejamento. sua cama, não vai juntar. Todo momento replanejando. Não cumpriu, replaneja. Não cumpriu, replaneja. Não cumpriu, replaneja até você chegar no momento ideal. Algo que você consiga cumprir. Claro. Alexandre, para a pessoa fazer sacrifícios, planejamentos, ela precisa de muita motivação. E às vezes ela tem, e aí ela tá, é aquele meme, né, que sempre aparece, que a pessoa tá ali a 20 centímetros de alcançar o diamante, né, cavando, aí ela desiste. Eu ouvi Qual uma vez, estratégia você... Hã? uma coisa sobre motivação que eu achei interessante. A motivação é a repetição através de ações, desde que você passe a frustração. As pessoas tendem a achar que tem que se motivar para começar algo. Exemplo, eu quero aprender a pegar onda, então eu tenho que andar com as pessoas para me motivar para poder ir. Tá errado. Eu tenho que ir lá, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Um belo dia eu começo, opa, fiquei em pé. Né? Aí caí, 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 opa, fiquei em pé e andei mais. E isso vai te motivando. Então, o que é a motivação? A motivação é você praticar a ação repetidas vezes, de forma que você ultrapasse a frustração. Aí você chega na motivação. As pessoas tendem a falar assim: vou emagrecer. Né? Vou emagrecer. Como é que você emagrece? Ué, se alimenta direito, Ginástica e pratica alimentação. atividade física. Não tem mistério. É isso aí. Qual a dificuldade de você manter uma constância indo à academia e alimentação? Porque você se frustra no meio do caminho. Porque tem determinado momento que você começa a não perder mais peso. Tem determinado momento que seu corpo não E corresponde. o platô, né? Você tem que passar por aquela fase para depois dar resultado. E essa fase é o que eu chamo de frustração. Se você conseguir passar da etapa da frustração, você vai conseguir a motivação. E aí, trazendo isso para o estudo, vou trazer um exemplo clássico. Eu estudo administrativo, constitucional, adoro. Estudo português, não gosto muito. Raciocínio matemático eu nem pego, porque eu odeio aquilo. Tá errado. Porque Erro eu credo, tenho uma erro crasso. tendência a estudar só administrativo e constitucional, porque eu gosto. Lógico, pô. Eu estou motivado, Claro. acerto tudo. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Ao contrário. Aqui eu não acerto tudo, então eu vou só manter. Eu vou buscar o desafio, a frustração. Então, eu vou começar a fazer questão de RLM até aprender. Aí acertei uma, opa, errei eu. Ih, acertei, errei outra. Acertei duas. Ih, errei três. Não, acertei três e errei três. Tá melhorando. Acertei quatro e errei duas. Tá melhorando. Acertei tudo. Pronto, estou motivado. Então é isso. A motivação é repetição de ações desde que você ultrapasse a frustração. Aí você está motivado. A partir dali você vai conseguir fazer exercícios e vai ficar rindo de ponta a ponta porque você ultrapassou aquela meta. Então a motivação ela não Você vem é, antes da é o ação, ela vem principal. depois. E você é o principal responsável por gerir a sua motivação. Ninguém vai poder fazer isso por você, né? Não É adianta ficar importante. aquela namorada chata em cima. Vai estudar, e a pessoa não está querendo. Porque você que tem que gerir, você que tem que
que usa as suas técnicas pessoais para se automotivar. Eu já preguei contra-cheque do carro que eu queria do lado. Eu olhava o contra-cheque, falava, eu vou levantar, vou estudar. Às vezes essa motivação do vai estudar, ela enche o saco, porque parece que é uma cobrança e uma ordem. E aí quem não lida bem com isso é ruim até. Então a pessoa tem que buscar automotivação, né? Ela tem que buscar o seguinte, não, eu vou estudar. E a outra pessoa tem que incentivar. Pô, legal que você está estudando. Está precisando de alguma coisa? Posso fazer para você? Posso te ajudar? Pô, vamos ficar em casa hoje para você estudar. Isso é bacana, né? Não chamar para ver Alexandre, se a filme, para namorada estiver comer. enchendo o saco, estiver enchendo o saco, estiver falando, criticando os horários de estudo, Arruma ah, não, outra. você está muito chato, eu quero ver a noite no show, eu quero sair 3 dias na semana, você fica com esse Arruma vídeo outra. chato aí. O que você faz? Arruma Quem outra. você aconselha? Arruma outra. Ela não vai ser sua companheira depois. Manda embora, na hora. Bota Não faz porta pra sentido isso fora. aí. Eu costumo dizer também que tem uma outra coisa que eu acho interessante, é o seguinte, o concurso público é um projeto de família. Se você mora com seus pais, a família tem que te apoiar, tem que te ajudar. Se você tem uma companheira ou um companheiro, tem que te ajudar. Se não está na mesma vibe e você quer muito, você tem que aprender a ajustar isso. Se você entendeu que não está na mesma sincronia, que é só questão de tempo, aí você já adianta, agiliza o processo, pô. Porque só vai te atrasar e você vai estar atrasando a vida da pessoa. Porque às vezes ela quer uma outra vida que não é a que você quer, né? E aí você já descobriu nesse momento. No momento que você está buscando algumas Já outras decide coisas logo, aí você vai diferentes chorar do que tem. lágrima ali, resolvendo as questões. Chora as mágoas ali, a lágrima caindo, você abrindo o livro e lendo, e ouvindo a videoaula, e chora mais um pouco, ouve mais 1 hora de videoaula, e assim Quer vai. motivação melhor que essa, pô? Motivação melhor que essa? Depois que eu passar, eu vou lá e vou chamar ela para posse. Pronto, pô, chama a pessoa, convida ela para posse. Tá resolvido o seu problema. A sua terapia foi feita aí. A sua salvação tá aí. Você vai lá e chama ela para posse. Pronto, resolveu. Viu? Tá vendo? Eu consegui sem você. Se estivesse aqui, você estaria aqui. É isso. Acho que é uma forma de tomar alta da terapia. Vai, tá resolvido o seu problema. E uma forma de motivação, porque a falta de rotina também ela atrapalha. A rotina ela vai interferir na motivação. Como que você vê esse impacto da rotina nos estudos? Eu costumo dizer que eu não gosto muito de usar a palavra rotina, eu gosto de usar hábito, né? Porque a rotina é sempre tudo feito da mesma Parece forma. uma coisa chata, né? E a vida é imprevisível também, né? Ah, eu tô aqui, mas aconteceu um problema, vou ter que sair. Não, mas beleza, quantas horas eu ia estudar naquele dia? 2. Então reprograma e estuda as 2 horas. Então, eu considero a ver mais com hábito do que com rotina. Eu não gosto muito de usar a expressão rotina, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu costumo dizer que é hábito. Então, se eu já Não, eu tenho a minha falo rotina meta, porque assim, você estabelece quantas horas por dia, como, onde, quais matérias, né? mas nem sempre funciona. E aí que tá o pulo. Vamos lá, acabou a luz. E aí, tu faz o quê? Não, aí Acabou a luz. você tem que ser, aí você tem que ser criativo. Mas assim, uma rotina de X horas por dia. Então, nesse meu Então, período de estudo, estou fazendo um estudo de 1 ano, por exemplo. O sobre estudo X de um horas por ano dia, eu Hã? tenho uma teoria interessante sobre X horas por dia, né? Eu costumo dizer que às vezes seu corpo não está habituado a isso e você tem que ir no ritmo dele, Sim. né? Porque se É você, eu igual a ginástica, né? vou estudar 14 horas líquidas por dia. Vai não, filho. Não tem como. Não, é 14 não dá, não. impossível, não dá. Na Ah, mas eu verdade, vou. você pode até estudar as 14 horas por dia, mas você vai absorver um conteúdo equivalente a 6, de- na melhor das de- hipóteses. Então, É, você vai descansar, gastar energia desnecessariamente, né? talvez se você fizesse uma outra atividade para recompensar, né? Ao invés das 14, eu vou estudar 10 horas e depois nas outras 4 eu vou fazer uma atividade que eu gosto. Talvez renda melhor. Talvez absorva melhor do que as 16 horas sentado, né? Se você tiver o hábito de praticar exercício, atividade física, é importante também para oxigenar o cérebro, é importante para manter sua autoestima, é importante para você conduzir o hábito também de botar ali um corpo, porque até para estudar você tem que ter postura, senão daqui a pouco você está cheio de dor. Então você tem que fortalecer, você tem que ter postura para ficar ali e não trazer nenhum tipo de prejuízo a longo prazo e até às vezes até curto prazo, né? Uma tendinite, uma LER, uma DORT, né? Alguma coisa de movimentos repetitivos. Então daqui a pouco você está com um problema de postura, problema que pode até inviabilizar. Isso é importante ressaltar. Até investidura no cargo, tá? Se você tiver uma escoliose muito aprofundada para atividade policial, já não pode, você vai ficar reprovado. Se isso desenvolver uma hérnia de disco, é reprovado. Então, assim, existem consequências que, às vezes, você vista, né, dependendo da situação,
pode agravar. Então você tem que cuidar da sua saúde, né? A sua saúde é o seu corpo, pô. Você está se utilizando dele para poder aprender. Não podemos esquecer disso, que a gente utiliza do nosso corpo para poder conseguir o aprendizado. Então tem que cuidar bem dele, é a nossa casinha, né? Isso é importante a gente ter essa consciência também. Agora, em relação ao hábito, é muito difícil de você criar. Mas tem algumas teorias que eu acho importantes que, por exemplo, a pandemia. Eu vou trazer agora um hábito que aconteceu com as pessoas. Muita gente de idade não usava internet para ir para banco, né? Eu conheço idosos, né, pessoas acima de 60 anos, vai, que é considerado como idoso, que já está usando. Essa pessoa não vai voltar para o banco normalmente. Não vai mais para o Não, banco. Então criou um hábito. E por quê? Porque nós estamos há 100 dias de quarentena nessa pandemia. Então, assim, a movimentos circunstância nos repetitivos. obrigou, né, a repensar um monte de hábito, repensar um monte de coisa. E As criou a aulas cultura. das faculdades agora, elas foram adaptadas para ser à distância, né? Eu quero ver agora quem vai querer voltar a estudar na faculdade 100%. Vai ter que ser híbrido o sistema. Algumas Não, já disciplinas você ouvi de bota em... vários donos de instituições já que provavelmente, quando voltar, uma parte vai continuar sendo remota, porque deu muito certo. Mas tem que tomar cuidado, porque começou a cair algumas produtividades de atividades. Por exemplo, tem algumas atividades que é importante a interação, né, dos setores. E para outros, nem tanto. Vou dar um exemplo aqui ridículo. Por exemplo, se eu sou atendimento de sistema via call center, pô, eu posso atender na minha casa. Eu boto ali uma centralzinha ali, eu atendo na minha casa, num cantinho ali, durante aquele expediente. Zero de problema, tem como monitorar da sede. Agora, se eu sou de um trabalho de criação, pô, eu tenho que falar com o marketing, eu tenho que falar com a ponta. Então, esses contatos, em algumas atividades, vão permanecer. Em outras, vocês já viram que deu muito certo. Inclusive, foi mais produtivo, tá? Agora, uma coisa é o seguinte, tem que ter postura. Tá aqui agora, tô fazendo a live aqui, meu filho tá ali, tem 4 anos, tá? Pulando loucamente aqui do lado aqui e tá vendo ali a televisão no outro ambiente. Então, assim, daqui a pouco ele vem. E isso é uma coisa que tem que começar com tudo. Situação que a gente está se adaptando, né? Tá criando uma nova rotina ou novos hábitos que vieram para ficar. Isso é verdade, isso é fato. Sim. E o que eu achei muito positivo nisso, não sei se o meu caso em particular, de algumas pessoas também, com certeza as pessoas viram que a maioria das relações delas eram desnecessárias e não agregavam em nada. Então, assim, você gasta muito tempo, né, com relação social que às vezes não é importante mesmo. Você está tirando de um lugar que você poderia investir mais tempo, né? E até melhorar Quer ver, seus resultados. quer ver uma dica legal? Que agora a gente vai ficar com um problema? Muita gente está usando a rede social para se comunicar, enfim, para interagir. Por causa da ociosidade, da quarentena e vários N motivos. Eu quero ver você acabar com ela após. Porque isso agora se tornou um hábito, né? Você acessar a rede social para ter acesso à informação, às conversas. Então isso vai ser um ladrão de tempo na retomada das atividades de rotina. E eu acredito que a gente vai ter um problema muito sério para De readaptação. retornar de readaptação e acabar com esses ladrões de tempo, né? Porque televisão é ladrão de tempo, rede social é ladrão de tempo, que hoje é fenomenal para você não surtar, né? Se você não tem acesso à rede social, não se comunica com o mundo, você surta, né? Então, eu quero ver agora a gente reaprender, né? As lives que a gente está fazendo aqui agora é uma coisa que a gente fazia por obrigação de algum conteúdo, de algum curso, de alguma coisa. Aqui a gente está no bate-papo. Isso aqui não acontecia assim, regularmente, frequentemente, né? E a gente está até com problema das lives, porque tem muitas simultaneamente. Eu Sim, costumo dizer assim, eu estou furando umas 3 lives aí de amigos. zapeando, as pessoas zapeavam televisão, lembra de zapear a televisão? Mudar, ficar toda hora mudando de canal? As pessoas agora estão mudando toda de Agora, live. Fica um tempinho zapeia assim, não live. interessa, não. Pula, vai para outro, vai para próximo, vai para próximo. Tá E tem interessante o isso, turista né? de live, que ele quer dar uma moralzinha para você, ele entra, dá oi, dá um joinha e sai. Esse daí, É o famoso turista de live. essa eu não conhecia essa expressão, mas ele tá fazendo a relação social dele, pô. Ele tá ali cumprindo a função dele, ó. Tô aqui, tô te dando um apoio aí. Dá um Isso é joinha e vai bacana embora. também. Depois você perguntar, ele só viu o boa noite da live, não viu mais nada. Porque, na verdade, algumas lives são de conteúdos mesmo, né? Que são importantes, informações, a troca de ideias, até de informação mesmo. Que a gente estava conversando sobre isso que antigamente não tinha. Que hoje tem muito. Hoje o grande problema é a gente filtrar o que é bom pra gente e o que não é. O que é positivo, o que não é. O que agrega, o que não é. Eu costumo dizer o seguinte, e aí eu até falo assim, eu sempre jogo contra mim. Se eu chegar hoje no YouTube, eu consigo montar todo um conteúdo programático de conteúdos excelentes para me preparar para uma prova de graça.
A Sim. única diferença é que eu não tenho o filtro para saber o que é bom, o que é ruim e onde vai me ajudar mais ou menos. Então, como eu não tenho isso, eu estou naquele paralelo que tem de sorveteria, né? Geralmente a gente toma sempre os mesmos sorvetes. Dificilmente a gente está experimentando novos sabores. Geralmente, tá? Então, tanto faz eu entrar numa sorveteria que tem os 4 sabores que eu sempre tomo ou numa de 60. Eu vou entrar na de 60 para escolher os 4. Então, o que está acontecendo isso é mais ou menos isso. Eu tenho um conteúdo absurdo, riquíssimo, mas eu tô dentro de eu sou uma agulha dentro de um, Não, a gente está sei igual lá. criança no playground. E, Alexandre, eu vou ter que te convidar para outra live, porque a gente está nos últimos minutos e o Instagram vai nos expulsar e o assunto não acaba, né? Teria assunto para mais 3 horas aí, ou Não, mais. com certeza, mas eu acho que de alguma forma a gente já contribuiu, já trocamos uma experiência, uma ideia legal. Eu E gostei de estar passou aqui. muito rápido, né? Porque a Foi minha ideia é rápido. essa mesmo, é que passar essas informações importantes, mas de uma forma mais descontraída, sabe? Sem... É um bate-papo com a nossa experiência na área, né? Sim, e já estamos um tempinho aí, né? É isso que eu falo assim. Se eu tivesse alguém para me ajudar e me dar alguns conselhos e encurtasse meu caminho, eu adoraria, mas na época não tinha. Hoje tu tem Falando de conselho, acompanhamento. Alexandre, eu gosto muito desse livro, vê se você gosta também. William Douglas, conheço. Excelente. Como passar em concurso público. Tem uma versão menor, né? Essa aí acho que é a maior, né? Tem uma É, compilada. O William Douglas é eu parceiro, tenho gente umas boa. concessões. Eu aconselho muito, viu, gente? Assim, não adianta só ler, né? Leia e aplique o conteúdo. Ele é uma bíblia que ele compila tudo, todos esses aspectos importantes que a gente conversa aqui, que a gente fala aqui. Ele é muito bom, muito bom. E esse livro foi pioneiro, tá? Para quem não sabe, esse aí foi um dos primeiros livros, abre aspas, de um coach, né? De preparatório para concurso, né? De como era, como seria, porque ele ensina bastante coisa bacana aí. É um livro atual, é um livro que já tem algumas edições, eu não sei qual é essa daí, mas ele é sempre atual, né? Porque Nossa, já está na ele, 29ª edição. né, ele Vigésima é nona edição. best-seller, best-seller. Vendeu, acho que mais de 1 milhão de livros. Excelente, Sim. muito bom. Alexandre, para finalizar, fala para o pessoal aí para não desanimar com a pandemia e não cair naquele erro, né, de só estudar depois, né? A pessoa, agora está em pandemia, não vai ter concurso tão cedo mesmo, então não vou estudar agora. Pega do limão e faz a limonada, a oportunidade agora, na crise crie. Né? Aproveita que as pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, estão sofrendo por antecipação e foca no seu objetivo. Assim, não tem jeito. O único jeito de você investir isso num cargo público efetivo é por concurso. Então, o concurso vai ter que sair. Não tem jeito. Pode sair, não sair hoje, não sair amanhã, não sair depois da manhã, mas ele vai ter que sair. Enquanto isso, você vai ganhando tempo e já vai correndo na frente e pegando todo o conteúdo do seu edital. E o ideal é que você consiga bater todo esse edital. Então aproveita, que hoje em dia é difícil você conseguir. Né? Aí no Instituto Federal hoje está com um problema, eu recebi até um link aí hoje, que estão querendo alterar a legislação do concurso público aí, né? E reduzir o prazo em relação à prova. Me parece que está com um problema aí no Distrito Federal. Eu recebi hoje de um deputado falando que estavam furando isso daí, a legislação, porque o Distrito Federal ele tem legislação de concurso própria. No Rio de Janeiro não tem. E não tem nenhuma nacional. Tem um decreto do Poder Executivo. Então hoje está uma discussão aí de que eles estão querendo lançar um concurso público não respeitando a validade do edital para a prova em 30 dias. E estava a maior quebra-pau aí, no Distrito Federal. Está acontecendo esse fato aí hoje, inclusive, mandaram para mim. Nossa, não Depois até acompanhei. Não vi. eu Vou dar encaminho uma para olhada. você. Eu recebi agora no final da noite, também não consegui ver todo. Mas foi isso, o assunto é esse. Eles estão querendo desrespeitar a legislação e fazer a alteração da legislação para não respeitar mais o prazo de 90 dias de antecedência mínima aí, de 60 dias que estavam dando. Então tá um problema sério disso aí. Vou passar para você Legal. no Distrito Federal. Manda, eu quero ver também. E é isso, pessoal. Só tem 2 tipos de Alexandre, pessoas. só curiosidade, A- qual é o seu órgão hoje? Você continua servidor público ou está só no preparatório? não, eu sou servidor público, andei de licença sem vencimento várias vezes, né? Eu sou fiscal da Agência Nacional do Transporte, da NTT, que é a sede aí em Brasília, inclusive. E eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, na regional, na fiscalização do transporte de carga de passageiros. Eu estou licenciado agora, né? Porque eu venho a concorrer ao mandato eletivo de vereador municipal aqui no Rio de Sério? Janeiro. Eu sou suplente de deputado federal. Eu vim candidato a deputado federal em 2018, pô. Quase que eu fui aí para Brasília morar aí, Você é suplente de quem? de deputado federal, do PSL, que eu acabei saindo agora, eu estou em outro Ah, partido. Mas na época eu quase fui. Mais um pouquinho eu olha ia. só. E aí eu venho candidato a vereador, então eu estou licenciado. Né? Eu já entrei com o meu requerimento de licença, porque eu tenho que me afastar até dia 4. E eu estou me afastando das atividades
do especialista, da folha dirigida, estou me afastando do serviço público para poder me dedicar. Acho que agora a gente vai conseguir. A gente fez um Poxa, trabalho bem legal, bacana tá aí sendo. e vai Ó, uma conseguir. pessoa perguntou, eu vou passar aqui, ó. Como passar em provas de E concursos. concursos. William Douglas. Do William Douglas. Compra que não tem erro. Então tá, Alexandre. Então, faltam 30 segundos, vou agradecer. Foi muito boa a live, gostei muito. E Eu que aí, vamos agradeço. ver. A gente vai se falando, vai se vendo aí no mundo. Obrigado pelo convite. Beijo, um abraço para todos Tchau. aí. Tchau, tchau.